Meu nome é Diego, tenho 18 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu decidi sair um pouco cedo da casa dos meus pais. Com 16 anos eu já me mudei para outra cidade por conta de melhores oportunidades de estudo. No começo eu estava morando com meu irmão mais velho, só que ele acabou indo embora meio que de repente por conta do seu trabalho. Para mim foi um choque, pois eu realmente não esperava isso. Então eu me vi sozinho, literalmente. Já um pouco mais despreocupado, pois eu havia completado os meus 18 anos e já podia tomar conta da minha vida sem a intervenção dos meus pais. Morar sozinho é uma das melhores coisas que existe. Você é absolutamente dono de tudo que faz e o mais legal, não deve satisfação a ninguém. Eu realmente tinha esse pensamento, até um fato extremamente estranho mudar isso. Eu vou fazer uma pergunta. Você tem medo do escuro? Porque eu não tinha, mas passei a ter. Em uma noite qualquer, eu estava me preparando para dormir. Tranquei as portas, fechei as janelas e apaguei todas as luzes. Eu não gostava de dormir com absolutamente nada aceso. Deitei na cama e me virei para o lado. Nessa noite eu não consegui dormir logo, pois estava sem sono. Então comecei a pensar em um monte de coisas sem sentido, mas meu sono não vinha. Foi quando eu senti que alguém se aproximou da minha cama. E parecia estar parado em frente a ela. Eu estava virado para a parede e senti que havia alguém lá. Na hora, meu coração disparou e eu não tinha forças para virar. Continuei sem mover nenhum músculo. Foi quando eu escutei uma respiração bem lenta, como se alguém estivesse respirando somente pela boca. Eu ouvi claramente esse som. Não havia nenhum outro ruído a mais, somente essa respiração. Eu estava com muito medo e é claro que não ia conseguir dormir de jeito nenhum. Perto da minha cama havia um segundo interruptor. Então, bem lentamente, eu fui aproximando minha mão dele e acendi a luz. Nessa hora, a respiração parou completamente e eu ouvi um barulho em cima do meu guarda-roupa. Assustado, me virei e não havia nada. Então olhei por cima do guarda-roupa e um crucifixo que estava lá acabou caindo. Então pus na minha cabeça que ele deveria estar mal colocado lá em cima e por isso caiu. Então levantei, apaguei as luzes e deitei na cama. Alguns minutos após eu virar para a parede, a respiração começou novamente. E dessa vez eu ouvia muito mais perto de mim, como se a pessoa estivesse se aproximado mais. Na hora eu acendi a luz e o crucifixo caiu no chão. Eu fiquei com muito medo. Com as mãos trêmulas, eu peguei ele e coloquei do meu lado na cama. Deitei novamente, mas dessa vez com a luz acesa. Aí eu consegui dormir. No dia seguinte, coloquei na minha cabeça que nunca mais iria dormir no escuro, pois estava começando a imaginar coisas. Chegando à noite, eu estava me preparando para dormir, e uma tempestade tomou conta da cidade. Chovia muito. Isso já estava me dando medo. Mas deitei na cama, coloquei o crucifixo embaixo do travesseiro, pois eu me sentia mais seguro com ele, e deixei a luz acesa. Consegui dormir tranquilamente, quando de repente acordei com o barulho de um raio que fez com que as luzes da cidade se apagassem. O desespero tomou conta de mim, pois eu estava sem nenhuma luz, e tinha certeza de que aquela coisa que veio na noite passada viria nessa noite também. Comecei a rezar, fechei meus olhos, mas não adiantou. A respiração começou novamente atrás de mim e foi se aproximando. Eu comecei a chorar e gritar por socorro, mas ninguém me ouvia. Foi quando eu senti uma mão segurar meu ombro. Nessa hora eu comecei a pedir que, por favor, não me machucasse. Mas esse ser começou a me puxar pelo ombro até que me colocou em pé.
Então ele começou a me virar lentamente e ficamos frente a frente. Estava escuro, não enxergava nada. Quando um trovão clareou meu quarto, eu pude ver uma criatura peluda, com 2 chifres enormes. Nessa hora eu comecei a gritar, e minha primeira reação foi pegar o crucifixo que estava embaixo do meu travesseiro e colocar no peito dessa criatura. Então ela soltou um grito horrível e seu corpo começou a queimar. Depois disso ela começou a se afastar e através do clarão dos trovões eu pude ver que ela havia se machucado. Assim ela desapareceu. Alguns minutos depois, a tempestade se acalmou. Eu ainda estava em choque, tentando associar tudo o que havia acontecido. Logo a luz voltou e então eu consegui dormir um pouco. No dia seguinte, eu comecei a pesquisar na internet sobre criaturas que vinham através do escuro e descobri um demônio chamado Aureus Non. Ele costuma visitar e fazer mal a pessoas que estão no escuro e por algum motivo estão com medo. Ele sente o medo e vem para atacar. Acredito que o que me livrou desse ataque foi o crucifixo, mas mesmo assim, depois desse acontecimento, eu nunca mais dormi no escuro e muito menos fiquei sem algum símbolo da minha fé. E você? Tem certeza que não tem medo do escuro?